Salve Corinthians, como é que você tá? Tudo certo? Seja bem-vindo a mais um vídeo. Dessa vez um esquenta, um pré-jogo, onde eu vou anunciar uma novidade aqui. Ó, o canal tá crescendo e temos um parceiro muito, mas muito da hora, onde eu já utilizava antes mesmo dele chegar como parceiro aqui no canal, e agora eu tenho a honra de trabalhar junto com o aplicativo SofaScore. Eu vou deixar o link aqui na descrição para você fazer o download, tanto na descrição quanto no comentário fixado, e também vou colocar um QR Code logo mais aqui na tela para você fazer esse download. Então sempre que alguém baixar o aplicativo através desse nosso link, a gente consegue ganhar uma comissão, centavos de euros são pagos aí para o canal através desse download. Então vai ajudar demais. O aplicativo é totalmente gratuito e é o melhor aplicativo de dados, estatísticas, notas, enfim, todas as informações relevantes que você pode encontrar tanto do Corinthians, do campeonato em geral, dos jogadores específicos, é muito completo. Inclusive eu utilizo demais nos pré-jogos, pós-jogos e análise em geral aqui do canal. Então vem pra tela aqui e bora analisar esse próximo jogo aí contra o Vitória. Mais uma final se o Corinthians quiser almejar coisas importantes para 2025. Então bora lá. Que da hora, hein, meus amigos? Olha que maneiro. Que do lado você pode fazer o download através desse QR Code que será informado através do SofaScore que você está vindo através do canal Corinthians Talk. E aqui na tela já inicial do jogo, já estou dentro do aplicativo do SofaScore, a gente consegue ver inclusive que as últimas 5 partidas de Vitória e Corinthians são absolutamente idênticas. A mesma arrancada que a gente teve, eles também tiveram. A gente estava de mãos dadas na zona de rebaixamento com o mesmo número de pontos e agora conseguimos escapar ambos, agora no 12º, 13º, com 38 pontos. O Vitória está vindo numa sequência incrível de resultados com adversários diretos. Deixa eu abrir aqui o Vitória e a gente já vai conseguir ter essa análise. Cá estamos, olha a forma recente do Vitória, são 5 vitórias nos últimos 10 jogos. Derrotas apenas para adversários que, beleza, até podia perder. Contra o São Paulo, contra o Vasco em casa, essa foi uma derrota um pouquinho doída para eles, e contra o Internacional, cá entre nós, já estava no cronograma. Amanhã o Vitória pega o Corinthians em casa e não tem sido uma vida fácil o Corinthians pegar o Vitória fora de casa. Vamos pegar esses resultados, inclusive, do Corinthians jogando lá no Barradão. Olha só, agora eu consegui puxar aqui todos os últimos jogos de Vitória e Corinthians na casa do Vitória. E foram esses os resultados. 2-2 em 2018. Nossa, faz tempo, né, que o Corinthians não pega o Vitória lá. 0-0, a gente ganhou de 1-0, depois perdeu de 3-2, de 0-0, 1-1, 1-1 e 1-0. O Corinthians ainda leva um ligeiro retrospecto positivo, jogando fora de casa contra o Vitória, mas cá entre nós que não é um lugar muito fácil do Corinthians conseguir resultados positivos. Normalmente tende a acontecer empates, e será que isso voltará a acontecer agora nessa rodada do Campeonato Brasileiro? Para fugir do rebaixamento, cá entre nós não é um resultado ruim, porém surgiu a possibilidade do Corinthians chegar aí num G9 e conseguir uma vaga tanto para a Copa do Brasil quanto para a Libertadores. Aí, nessa ótica, uma vitória seria fundamental para o Coringão. A provável escalação do Corinthians para esse jogo contra o Vitória vem com Hugo Souza no gol, o Fagner pela direita, já que Mateuzinho e o Hugo, o lateral esquerdo, estão suspensos para essa partida. Então vai de Fagner e Matheus Bidu na esquerda. A dupla de zaga vai ficar com Gustavo Henrique e Félix Torres, lembrando que o Ramalho também não vai estar disponível e nem o Kaká para essa partida. Primeiro volante teremos o José Martinez e depois como segundo e terceiro homem de meio de campo, Alex Santana e André Carrilho. Só acho que ali os lados deles estão invertidos. Provavelmente o Alex Santana vai jogar um pouquinho mais para a esquerda e o André Carrilho caindo um pouquinho mais para a direita. Lá na frente, Rodrigo Garro, Memphis Depay e Yuri Alberto. Olha que sequência absurda que o Memphis está encarando como titular, e seja com viagens longas, situações adversas, viagens internacionais, jogos muito disputados em casa, não sei não, hein? Tomara que ele não venha estourar logo aí na frente o Memphis, porque ele não estava acostumado com um ritmo tão pesado de jogos assim. E o SofaScore é tão maneiro que você consegue ver inclusive a nota geral no campeonato de cada jogador. A gente consegue ver em destaque como o Rodrigo Garro está sendo o nosso melhor jogador nessa competição, assim como o Hugo Souza, também o Yuri Alberto. E surpreendentemente Matheus Bidu vem fazendo um bom campeonato brasileiro. Estávamos nós ali carentes de um bom lateral esquerdo, o Matheus Bidu está conseguindo suprir essa nossa carência, visto que a gente tinha contratado o Hugo ainda na antiga gestão e cá entre nós ninguém esperava muito dele, e quando chegou o Palácios, que parecia uma boa alternativa, contundiu e ninguém sabe nada do garoto até o momento.
se vai voltar para 2025, se estará disponível para iniciar uma pré-temporada. Olha, precisamos de notícias de você, Palácios. No time do Vitória podemos destacar o Mosquito, que saiu recentemente do Corinthians, chegou lá já dando assistência, fazendo gol e sendo muito importante para essa recuperação, essa reta final aí do Vitória também, tentando se livrar do Z4. Aqui a gente consegue ver a atual tabela do Campeonato Brasileiro, onde os dois times estão praticamente empatados em número de pontos sim, em número de jogos também. O Vitória só está na frente por conta do número de vitórias. Porém, olha uma característica importante aqui. Vamos ver os resultados, a tabela de como que seria o Brasileirão, disputados os pontos em casa. Agora vamos focar apenas no Vitória, que é o atual mandante. Ele é um dos piores mandantes do Campeonato Brasileiro. E veja só o Corinthians jogando fora de casa. Fora. O Corinthians é um dos piores visitantes do Campeonato Brasileiro. Então teremos um confronto de duas campanhas ruins jogando nas atuais condições que eles vão se enfrentar. O Vitória mal em casa e o Corinthians mal jogando fora. O que vai acontecer? Será que um empate, visto que a gente tem aí um histórico recente de muitos empates de Vitória e Corinthians jogando com o Vitória como mandante? Enfim, o empate não é o melhor dos mundos se a gente for pensar, né, nas classificações acima e o que o Corinthians pode pegar em 2025. Cá estamos aqui nos próximos jogos do Corinthians. Além do Vitória, você pode ver que a gente tem Cruzeiro, Vasco, Criciúma, Bahia e Grêmio. E vejo que todos esses adversários estão muito próximos da gente na tabela. Quer ver? Vamos pegar, por exemplo, o próprio Vitória. Está ao nosso lado na tabela em 12º. A gente vai enfrentar também o Grêmio, que está em 11º. Vamos enfrentar também o Vasco, que está em 9º. Vamos enfrentar o Cruzeiro, que está em 8º, e vamos enfrentar Bahia, que está em 7º. Sem contar no Criciúma, que também está próximo da gente, mas é o único desses que está abaixo da gente na tabela. Ou seja, os próximos jogos, reta final do Campeonato Brasileiro, serão todos confrontos diretos para o Corinthians, o que ainda potencializa essa nossa pequena esperança de a gente conseguir escalar muitas posições e conseguir terminar o ano de forma decente, com muitas competições da hora para 2025. No SofaScore aqui em cima, inclusive, ó, tem uma opção legal que você pode comparar time com time. Então eu posso pegar aqui o Corinthians e vou colocar o Vitória aqui do lado para a gente fazer essa comparação. Olha que massa, com isso você consegue ver todos os dados e ver como que essas duas equipes estão muito espelhadas no campeonato. Tem exatamente o mesmo número de gols marcados e o Corinthians leva um pouco vantagem na sua defesa. O Vitória foi um pouco mais vazado com 6 gols a mais. E também tem mais jogos sem levar gol do que o Vitória. Então a gente consegue ver que os ataques são semelhantes, porém a defesa do Corinthians é ligeiramente superior à do Vitória na temporada. Outra coisa importante que esqueci de mencionar da forma atual do Vitória é que todos os confrontos foram diretos mesmo. Você veja aqui, ó, Vitória contra o Atlético Paranaense, que era jogo de vida ou morte para eles. Vitória contra o Fluminense, que também era importantíssimo, que estavam ali pau a pau na tabela. Mesma coisa contra o Bragantino, mesma coisa contra o Juventude e algo que também já estava um pouco mais distante, mas era um adversário lá da parte de baixo da tabela contra o Atlético Goianiense. Ou seja, ele estava 100% contra todos esses adversários diretos. Então sim, vai ser uma partida muito difícil com o Corinthians, porque também é um adversário direto do Vitória na tabela. E nesses confrontos ele tem se saído melhor. E meus amigos, essas estatísticas e muito mais, ó, por exemplo, jogando em equipe, quero ver os dados do Yuri Alberto, por exemplo. Se clica aqui, tem absolutamente tudo sobre ele. Todas as notas, momento que teve lesão, todos os atributos, quase igual um videogame ali, notas de ataque, técnica, tática, defesa, enfim. Se você clica aqui, inclusive, ó, você consegue ver a nota média geral dos jogadores e como que o Yuri Alberto tem se sobressaído perante a galera em geral do campeonato. Olha só, estatísticas, as notas, jogo após jogo, quantas partidas, quantos que iniciou, quantos minutos, enfim, tem absolutamente tudo. Você que curte muito futebol e todo esse lado estratégico e estatístico, convido então novamente a fazer o download através desse QR Code ou através do link aqui embaixo na descrição do SofaScore, que vai estar ajudando e muito o canal. Link na descrição no comentário fixado. Sem contar para você também que faz apostas esportivas, consegue se embasar muito mais para ter uma consciência do que você está apostando, tendo todos esses dados, todas essas estatísticas, tanto dos jogadores quanto dos clubes e competições em geral. E meus amigos, essa 32ª rodada tem tudo para ser perfeita para o Corinthians. Olha, vamos fazer a simulação também durante esse vídeo, assim como foi a 32ª rodada. Pronto para simulação, então, meus amigos, bora lá. Já estamos aqui dentro do simulador do GE e vamos analisar aqui uma vitória simples para mandante e visitante,
1-0 para lá ou para cá ou um empate. Apenas para a gente discutir aqui a pontuação. Vamos lá, Inter e Fluminense. Fluminense ainda que está na briga, um pontinho atrás do Corinthians, mas infelizmente, ou melhor, felizmente para nós, acredito que o Inter vai levar a melhor, que está com 72% de aproveitamento no segundo turno internacional. É um absurdo. Então acho que vai levar mais essa. Esse aqui vamos deixar por último. Botafogo e Cuiabá terá uma vitória do Botafogo. São Paulo e Atlético Paranaense, outro time que está próximo da gente na tabela. Eu acho que vai ter vitória do São Paulo. O Atlético está numa situação complicadíssima, meus amigos. Essa rodada pode deixar eles ainda mais desesperados. Vamos lá, Atlético Goianiense e Red Bull Bragantino. O Bragantino não está conseguindo aproveitar as oportunidades. Ele vai ter mais uma rodada bônus, digamos assim, no campeonato para conseguir pontuar, sendo que na rodada passada ele enfrentou o Cuiabá em casa e não passou de um 0-0. E olha, eu acho que aqui o Atlético Goianiense que venceu rodada passada, eu acho que vai encardir aqui pro Red Bull Bragantino e será um empate aqui também. Cruzeiro e Criciúma. Putz, o Cruzeiro tá numa fase absolutamente terrível, mas eu acredito ainda que eles seguram um empatezinho contra o Criciúma. Cara, o Cruzeiro tá muito mal na tabela mesmo, vem de muitas derrotas e empates seguidos. Não sei como que conseguiu arrancar aquela vitória fora de casa na Copa Sul-Americana para avançar para a final. Infelizmente, o Cruzeiro acho que não vai dar pra gente abrir G9, porque eu acho que o Racing vai levar essa Copa Sul-Americana. Mas aí, em todo caso, se o Cruzeiro continuar nessa fase terrível e o Corinthians numa crescente, nada impede, ainda que mesmo que distante, o Corinthians consiga chegar mais próximo deles. Enfim, a gente precisaria daquela famosa reta final perfeita. Flamengo e Atlético Mineiro. 1-0 aqui pro Flamengo. Ou melhor, vitória simples pro Flamengo. Aqui também o Grêmio, que está próximo da gente na tabela, ou seja, logo acima da gente na tabela. Eu acho que ele vai acabar parando no Palmeiras também no jogo dessa 33ª rodada. Fortaleza também vai ganhar do Vasco. Jogo difícil para o Vasco fora de casa. E o Vasco é aquele time que está em 9º colocado, que é o nosso objetivo no final do Campeonato Brasileiro. Então veja como que essa rodada pode acabar sendo muito positiva caso o Corinthians faça sua parte contra o Vitória. E aqui Juventude e Bahia, eu acho que vai ficar no empate. E agora vamos para os nossos prognósticos. Vamos ver, dependendo do que acontecer, qual que vai ser a posição do Corinthians no final da tabela. Claro, a gente nem vai cogitar uma derrota aqui. Pode acontecer, óbvio, pode acontecer devido inclusive à atual forma boa do Vitória. Mas vamos tentar imaginar cenários positivos para ver até onde que a gente pode subir nessa tabela do Brasileirão. Digamos que seja um empate aqui. Com isso, o Corinthians empataria no mesmo número de pontos, tanto com o Vitória que já está, quanto com o Grêmio também que viria a perder nessa rodada. E com o Vasco perdendo, a gente diminuiria em 1 ponto essa distância para o 9º colocado. Então de 5 ficando para 4 pontos. Para fugir do rebaixamento aqui embaixo, beleza, a gente já abriria 4 pontos do Juventude e já ficaria mais tranquilo em relação ao rebaixamento. Porém não seria suficiente para a gente conseguir buscar essa parte de cima na tabela. Porém, com uma vitória fora de casa, tudo muda e o Corinthians já entraria num top 10 do Brasileirão. Olha que coisa mais linda o Corinthians figurando nessa parte da tabela. E aí, meus amigos, na próxima rodada, se for perfeita para o Corinthians igual foi a rodada passada, e for algo mais ou menos como isso daqui, a gente já vai ficar a 2 pontos do G9 no Campeonato Brasileiro. E mesmo que o Cruzeiro não ganhe, por exemplo, uma Copa Sul-Americana, a gente precisaria de um G8 aí nesse caso, ainda assim a gente estaria próximo de alcançar, por exemplo, até um Cruzeiro, até um G8 no Campeonato Brasileiro, se fosse esse o objetivo. Somado a isso, que os próximos jogos o Corinthians vai pegar o Cruzeiro em casa desfalcado, porque com certeza vai jogar com o time reserva, ou sei lá, mais do que reserva, porque vai ter já logo na sequência a final da Copa Sul-Americana, e o Corinthians vai ter o confronto direto contra o Vasco. 2 jogos importantíssimos em casa contra adversários que atualmente são acessíveis. E o Corinthians aí pode encavalar uma sequência incrível de muitas vitórias. Então esse jogo sim será de fundamental importância para o Corinthians caso a gente queira conquistar coisas mais importantes ainda nesse campeonato. Então a gente precisará de uma vitória, seja ela como for. Um empate então novamente nos livra já praticamente aqui do rebaixamento, porém a gente acaba sendo segurado a nossa empolgação referente aí conquistas importantes de campeonatos extras para 2025. Bom, feita toda essa análise, diga aí aqui embaixo nos comentários o que você acha que vai acontecer entre Vitória e Corinthians. Putz, torcendo muito aqui por uma vitória para que a gente consiga se animar e ter uma reta final de campeonato perfeita e a gente consiga esse G9, esse G8, que seria, ó,
sensacional. O Fortaleza teve aí anos atrás uma reta final muito parecida, que estava lá no Z4, e daí no segundo turno ele conseguiu um aproveitamento absurdo e conseguiu inclusive classificação para a Copa Libertadores. Vai que o Corinthians consegue repetir essa façanha. A Banda Store é um divulgador de links onde você encontra vendedores de confiança com um valor justo para encontrar camisetas modelo torcedor, modelo jogador, algumas alternativas clássicas, inclusive essa ó, que eu estou vestindo, é exatamente essa que você está vendo aqui na tela. Então, caso você queira adquirir, vou deixar o link aqui embaixo na descrição e no comentário fixado também. Meus amigos, eu agradeço demais a toda a colaboração, a ajuda que vocês estão dando aqui para o canal, que isso está fazendo o projeto acontecer, crescer e a gente conseguir trazer vídeos diários e com muita qualidade aqui para vocês. Tendo novos parceiros, como inclusive o SofaScore. Meu Deus, que da hora a gente tá conseguindo esses feitos por aqui. Então, ó, só agradeço. E vai Corinthians, pô, esse jogo contra o Vitória é importantíssimo. Uma vitória nos daria uma alegria e uma empolgação absurda para os jogos restantes aí ainda em 2024. Valeu, forte abraço, até o próximo vídeo do canal e vai Corinthians!